De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, porque seguem os protestos contra o Cuca, no Corinthians. O Vampeta ontem mobilizou, ele movimentou as redes sociais. Ontem só se falava em Vampeta. E, pra quem distorceu o que ele disse, o Vampeta em momento nenhum falou que o Cuca pediu pra sair. O Cuca se colocou à disposição do Duílio para sair se estivesse atrapalhando. Foi isso. O que o Vamp trouxe aqui foi uma baita informação que repercutiu em toda a rede social, na imprensa, foi que ele recebeu de uma fonte, que ele disse até que não era uma fonte, era uma cachoeira, né? Amigos e comuns. Era uma cachoeira que ele falou. Não uma cascata. Que fontes fortes. Ele disse que o Cuca falou pro Duílio, presidente, se estiver atrapalhando, eu saio. Ou seja, o que quer dizer eu saio? Não precisa pagar multa rescisória, não precisa de nada. A gente acaba com esse acordo e eu vou embora. Foi essa a informação que o Vamp trouxe, que repercutiu em todos os lugares. E alguns torcedores do Corinthians, né, vale dizer, porque era cerca de 25 torcedores, levaram sinalizadores e 2 cartazes. Um menor com um pedido de saída do treinador e um maior com a frase: o Corinthians é o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Dita por Miguel Bataglia, primeiro presidente da história do clube. Aproveitando um dia importante nos bastidores do Parque São Jorge, esse grupo de torcedores realizou um novo protesto contra a contratação do técnico Cuca e a diretoria. Ô Vamp, você diz que a principal organizada foi consultada, né? Ela foi consultada? Você não. Falei que antes de mim, você até falou, sua fonte e tal, o Vampeta blocou, falou aí e tal. Só que antes de mim tem um programa chamado Sport TV que a Joana de Assis, companheira, deu antes de mim a notícia. Eu dei 12h30 aqui. Como é que ela sabe e eu sabia a mesma coisa? E aí me ligaram, você tá louco? Você tá falando de louco? Daqui a pouco veio o vídeo. 10h30 da manhã. Tá, a notícia que se teve agora o negócio que a maior organizada do Corinthians foi consultada. Cabeça fiel. Isso aí todo mundo tá falando. Se você fugiu de falar, eu falo então. A gente teve a notícia. Você teve, você deu. Eu não tive. Eu não tenho contato nenhum com a organizada. Agora, se a bola quicar pra mim, eu dou mesmo. Essa informação que você está dando, que todo mundo, pelo menos muita gente, soube que o Corinthians consultou algumas pessoas e instituições, entre elas a Gaviões da Fiel, que não se pronunciou, ela está silenciosa. Tem 6 torcidas organizadas do Corinthians, 5 se manifestaram de forma contrária à contratação e a Gaviões permanece em silêncio. Pronto, agora entra aquela coisa que a dona Rosana ensinou, quem cala consente. Então, de qualquer maneira, esse é o cenário. Mas não é só isso, né, Asmar? Quer dizer, tem uma série de manifestações, há fatos novos, porque algumas investigações mais profundas, checagens, não é nem investigações, mas checagens mais profundas, começam a fortalecer. Tem que falar com muito cuidado. Pode falar, Wander, porque se você está inteirado sobre o assunto, acho que a gente tem que explicar. Então, começam a fortalecer muito mais aqueles episódios de 1983, né? 87. 1987, o julgamento que foi em 1989. Então, é isso. Né? Surgiram até exames técnicos com relação a sêmen. Então, eu disse aqui na última sexta-feira que o Silveira Martins, doutor Luiz Carlos Silveira Martins, que foi o advogado, jovem advogado na época, defendendo os 4 jogadores. O Cacalo, né? Os 4? O Cacalo, né? O Luiz Carlos. O Cacaio. Exatamente. Depois virou presidente, anos depois, presidente do Grêmio. Né? Mas ele era um jovem advogado na época e defendeu. E um dia depois do julgamento, Zero Hora, que é um grande jornal de Porto Alegre, publicou uma entrevista com ele, tá certo? E há um trecho importante naquela época, porque a gente sempre tem que colocar o cenário da época. Foi isso que foi dito na época. Depois surgiram várias versões, é outra conversa, mas na época o advogado disse o seguinte, está lá, aspas, certo? Sobre os 4 participantes. 1 fez sexo com a jovem. O outro
acariciou a jovem. O outro fez sexo oral com a jovem. E um só observou. E quem observou? O Fernando, que teve a pena menor, de 3 meses e $4 mil de multa. Os outros tiveram 15 meses e $8 mil de multa. Ponto. Foi isso que foi dito pelo advogado deles na época. Aí, outras versões, o Cuca sempre se apresentou como o Cuca que estava no centro de toda a conversa, porque se transformou num técnico importante, várias contratações, vários clubes, enfim, ficou mais exposto. O Cuca sempre alegou inocência, dizendo que não fez sexo com a moça. Então, esse é o cenário. Agora, para onde ele for, sempre haverá um protesto. A partir de agora, sim. A partir de agora. Porque nunca aconteceu até hoje. Não, aconteceu já no Atlético. Aconteceu há algum tempo, mas... Aconteceu no Atlético. Desde o caso Robinho. Aconteceu. Inclusive, patrocinador aí, o BMG, que está agora indignado, era o patrocinador do Atlético quando o Cuca estava lá nas 2 vezes. Então, mas eu só... mas é bom também mostrar essa hipocrisia aí. Você contra agora... Eu só quero dizer que em todos os lugares que ele foi, houve manifestação em baixa ou intensa força. É isso. No caso dos últimos anos. Claro, porque a coisa mudou. A repercussão, claro, a repercussão há 40 anos, há 36 anos, foi menor pelas redes sociais, não existiam, enfim. É isso, mesmo. Nós temos que colocar a coisa agora hoje. Hoje é um salseiro, tá certo? Então, e eu não estou, claro, todo mundo sabe, minimizando o que aconteceu. Não é isso. Só estou dizendo que, então, para onde ele for agora, no mundo moderno, ele vai enfrentar isso. Né? Essa manifestação que o Asmar citou aqui, de torcedores, eu acho que mais justo seria de torcedoras, porque a maioria absoluta era de torcedoras, a maioria que estavam lá. Mas tem, ali sim, mas realmente tem muitos torcedores. Não. Nesse grupo que estava lá, eu vi as imagens e tal. Então, isso não quer dizer nada. E não minimiza a importância. Claro. Ontem, no Conselho Deliberativo do Corinthians, Asmar, as 3 conselheiras se manifestaram, leram um manifesto com relação à contratação do professor Cuca. Né? Enfim, as manifestações foram as mais... Desculpa, até para não perder, ontem também houve um boletim de ocorrência registrado por um conselheiro do Corinthians, vítima de racismo por parte do presidente do Conselho, Mané da Carne. Só para deixar claro ainda, como se precisasse mais alguma coisa, também tem essa. Então o que não falta é fumaça por lá. Agora, se o Corinthians vai segurar com o professor Cuca ou não, isso que o Vampeta abordou e você abordou, eu acredito que o Cuca tenha feito isso mesmo. Ele esperava uma manifestação, mas ele não esperava com essa intensidade. Então, eu imagino que ele tenha feito. Imagino, acho natural. Olha, presidente, o bicho está pegando. Se quiser desfazer o acordo, eu imagino que ele tenha feito isso. Essa informação não é maluca. Eu acredito nela. Gente de lá. Agora, se foi desmentida, se não confirmaram, é uma outra conversa. Mas eu acho uma coisa muito razoável por parte do Cuca, se ele fez isso, porque a tendência é que essa cobrança não pare. E menor ou maior barulho, ela vai acontecer enquanto ele estiver por lá. E vou dizer, de um modo geral, sobretudo as manifestações, independente de resultado de campo. Não vai ser maior se o Corinthians perder, não vai ser menor se o Corinthians começar a vencer, golear, dar show, não. É independente de campo, claro que estou falando das manifestações das públicas e redes sociais, à porta do CT Joaquim Grava, em volta da Neoquímica Arena em Itaquera, são, para mim, independente disso e até porque não são manifestações apenas de torcedores do Corinthians. É um momento que vivemos de evolução, sim. Sobre o caso todo, eu já falei ontem bastante a esse respeito e só quero reiterar de novo, né? Que você não passar a motoniveladora em cima de uma pessoa, de uma reputação, de uma história, não significa passar pano. Vemos dias de terrível intolerância e, sobretudo, ignorância, que é uma rima e que não é a solução, que ou você sai berrando, tipo um Siqueira Júnior, Siqueira Neto, para se fazer ouvir, ou você não consegue ter um mínimo de isenção, um mínimo de equilíbrio, independência, que, aliás, que é uma das coisas deploráveis hoje, quando a gente é chamado na empresa, você é um isentão. Cara, eu sou pago para ser isento. A nossa função é tentar ser minimamente isento. E agora virou crime você ser isento, sobretudo na mídia e na imprensa. Então vemos dias deploráveis mesmo. E virou crime também só fazer uma pergunta.
Além disso, por exemplo, pergunta ofende hoje. Eu pergunto para você que está no tema aqui. Sim. Vamos admitir que o Corinthians desfaça o acordo com o Cuca. Tá perfeito? Perfeito? E que qualquer outro time que ele for trabalhar decida não contratá-lo em função desses episódios todos. O que ele pode fazer na vida? É mais ou menos o que aconteceu com o Robinho quando anunciado pelo Santos e a manifestação levou o contrato a ser desfeito na Vila Belmiro. Certo, mas o Robinho era um jogador de futebol. Sim. Que o tempo passa sim. e ele não vai mais jogar futebol, ele estava parando. Então ele já estava programado, ele pode ser viver no sítio dele. Pronto. No caso do Cuca, o Cuca é um treinador, que ele pode trabalhar até daqui mais 15 anos, por exemplo. Tá certo? O que ele vai fazer? Nada, ele tem que... porque essas coisas precisam ser colocadas. Está fora do futebol? O evento aconteceu quando era jogador de futebol, não pode... Acabou a carreira, ele não pode ser mais treinador. Dane-se, ele vai fazer o que na vida? Não é problema meu. Claro. O meu problema... Alguém pode dizer, é que ele não seja contratado para trabalhar no meu clube. E pode voltar a trabalhar na mídia como ele trabalhou na Globo, inclusive na Copa de 2018. É aí que eu tô falando. É isso que eu falo. O meu negócio é o seguinte, quando a Marília Ruiz, que foi a pessoa que fez a reportagem, ela disse que a própria menina inocentou o Cuca 3 vezes, quando ela falou que a menina não reconhece o Cuca como alguém que abusou dela, eu fui o primeiro a defender o Cuca. Tá? E aí eu boto a cara mesmo, vão falar, podem falar no chat. Agora, se for provado que ele participou, se for provado que tem sêmen do Cuca na menina, aí é óbvio que eu não sou idiota para concordar. Agora, informação da época, é isso. Agora, tem que ser provado, porque de um lado tá a menina que não reconhece o Cuca como alguém que a fez algum mal. Isso dito pela Marília Ruiz, que fez a reportagem, que eu vi lá numa live no YouTube, e por isso que eu falei, não vou crucificar o cara, porque a própria menina tá falando que não aconteceu nada. Agora, uma coisa que eu já questiono, independente do fato do que aconteceu, é quem contratou essa pessoa criticar a contratação pelo Corinthians, que foi o que aconteceu na emissora citada pelo Mauro Betti. Virou um absurdo a contratação do Cuca pelo Corinthians. Mas a emissora sabia, em 2018, tudo o que tinha acontecido, quando ele foi nessa emissora comentar a Copa do Mundo. Então também, você questionar, achar um absurdo, é muita hipocrisia. Então eu digo, para os comentaristas dessa emissora, que critiquem também a emissora. Que falem, foi um absurdo a emissora ter contratado o Cuca envolvido em polêmicas. Essa hipocrisia eu vou ser contra de qualquer jeito. Como teve ex-jogador, né, Mauro Betti, você que sabe muito bem de história, mas sou eu que estou falando, que jogou com o Henrique no Corinthians depois do que aconteceu, que é uma pessoa que está envolvida e que também agora está criticando adoidado. E jogou com o Henrique. O episódio já era conhecido. Jogaram juntos em 94 no Corinthians. E tá criticando. É isso que eu falo, é a hipocrisia. Se é pra criticar, critica em todos os aspectos. Critica todo mundo que contratou o Cuca aí recentemente. Porque eu não lembro de ter visto uma mobilização dessa tão grande. E ele já foi técnico do Palmeiras, do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Flamengo, de tudo que é clube. Henrique, quando jogou no Corinthians não havia nada, já se sabia do caso. E digo, há uma evolução da humanidade. Quero reiterar isso, que se critique, que se discuta. Eu sou contra cancelamentos, embora cada um tenha o seu limite. E ao mesmo tempo eu respeito. A coisa que eu mais prego no mundo é respeito, não é amor. Amar é fácil, amar meus filhos é facílimo, amar minha mulher é facílimo. Amar o Palmeiras já não é tão fácil, porque tem momentos que o Palmeiras, né, deixa a gente, mas enfim, é um amor incondicional como eu tenho para meus filhos, para minha mãe e para minha mulher. Ok, ponto. Agora, insisto, há uma evolução na sociedade. É maravilhoso que as mulheres sejam protegidas como elas nunca foram, que possam se manifestar. Maravilhoso que as redações tenham cada vez mais mulheres para apresentar, para narrar, para reportar, para editar, para produzir, para dirigir. Tudo maravilhoso. Mas é dever dizer que sim, à época a gente já sabia da condição e não se comentava. Tá certo ou tá errado? Não. Mas é dever de sim pontuar isso. Então, assim, quando se fala o Corinthians das Minas, que é maravilhoso, respeito às Minas, sim. Mas, sim, o Corinthians teve durante 4 anos um zagueiro que participou do evento, foi campeão da Paulista de 95, foi campeão da Copa do Brasil de 95 e não havia esse tipo de questionamento. Eu estou dizendo, é uma evolução a haver esse tipo de questionamento. Mas daí a dizer que não, só aqui, não sei o que lá, não é um fato. Porque o Henrique chegou ao Corinthians 4 anos depois do episódio. E estou aqui um cara que dizia que não era para não contratar o Henrique, não era para não contratar o Eduardo, não era para contratar o Fernando, não era para não contratar o Cuca, tá? E aí, de novo, é uma pessoa que está aqui
Eu fui processado algumas vezes, não vou ficar citando porque também não é prêmio se ser processado ou não, mas todas as pessoas que me processaram, até algumas já morreram, eu tive um relacionamento muito bom com elas. Até melhorou depois do processo, eu diria. Fará foi um caso e Mustafa Contursi eu acho que deixou de piorar. É uma característica minha, não estou dizendo que a virtude é um defeito. Pessoas que me maltrataram, graças a Deus foram poucas na vida, eu continuava cumprimentando, às vezes até mais efusivamente. É uma característica, eu aceito. Pessoas que passaram pela vida pública do Brasil, não vou citar para não ter mais problemas, que eu provavelmente meti o pau, mas se viesse falar comigo, aliás, como uma vez, não vou citar qual, e eu fiquei, e me desarmou, porque, e aí eu abro o jogo, falou, cara, eu não vou citar, falou, você não gosta de mim, que era fato, eu também não gosto de você, ok, faz parte, mas eu gostava muito do seu pai. E o seu pai, sim, que era equilibrado, e era muito melhor do que em todos os sentidos. Era verdade. Inclusive como palmeirense, e é verdade mesmo. É uma evolução da espécie, diferentemente da família Prado, Bruno Prado, muito melhor do que Fábio, a gente sabe, né? Mas assim, eu confesso que essa pessoa, que não vou citar jamais quem é, me fez ficar assim, falou, cara, o cara falou bem do meu pai, pra mim, ok, né? Então assim, gente, eu tô certo? Não. Eu tô errado? Não. Gente, é uma característica, de novo, é servir uma pizza aqui. Você quer o quê? Mussarela, você quer calabresa, quem tá certo, quem tá errado? Ninguém. Se você pedir portuguesa, Van Pedro, você tá errado. Porque portuguesa não é pizza, mas outra questão. Trabalha como assim, gente, cada um tem o seu limite. Sabe aquela coisa da mãe falou, menino, chegou. Pra mãe é uma coisa, pro pai é outra. E normal. Não era tacar um tacape na testa da avó, diferente. Mas, de modo geral, são limites, gente. Eu gostaria que as pessoas respeitassem as ideias e insisto algo que eu falei ontem também. Você tem todo o direito de se manifestar contra o Cuca. Você tem o direito de se manifestar a favor. E, de novo, gente, as pessoas têm o direito de não se manifestarem. Por receio, por medo, por não querer ter opinião. Por que a gente precisa ter opinião sobre tudo? Mauro, comenta a lateral esquerda do Elche. Eu não sei. Mauro, comenta sobre política hoje. Eu não sei. Posso até querer ter a pretensão, provavelmente vou falar bobagem, mas, gente, as pessoas têm o direito de ficar caladas se quiserem. Ou falar um monte, como eu tô falando pra cacete. Eu tava lendo hoje pela manhã até, né, uma colunista da UOL, ela pegou passo a passo como foi isso foi 87, né? Eu nasci em 74, tinha 13 anos. Eu estava lendo hoje de manhã o passo a passo de como foi tudo feito. Três amigos, né? Não sei se era mais dois caras, amigo dela, e ela com 13 anos. Tava vendo a Philips, né? Até o nome do Philips Copa, um torneio que o Grêmio tava. Sim. E eles foram trocar camisa. Vamos até onde estão os times? Vamos trocar camisa. Isso tá lá. Abriu como foi, tipo, não sei se é BO que fala. Tá passo a passo, foram trocar camisa e encontraram os 4 jogadores do Grêmio, que chamaram para ir no hotel. E no hotel, botaram os outros meninos para correr, ficou só a menina. E aí levou pro quarto. Botaram pra correr, foi assim? Não, mas assim, correr, mas não agressivamente. Sai, vai embora, deixa que ela fique aqui e tal. E aí depois, de tudo, a menina vai embora com um short do Grêmio e a camisa do Grêmio. E a menina vai pra casa, os amigos não entenderam nada. Meia hora depois a menina vai com os pais para dar queixa na delegacia, fazer o BO. E ela vai ao jogo ainda, ver o jogo depois com o irmão. Tá na coluna da UOL hoje, contando passo a passo, que pegaram lá, abriram um inquérito lá, como foi feito tudo. Isso aí, eu acho que a gente vai poder dar opinião quando for. Aí que eu não tô entendendo. Aí fala a tem isso, aí daqui a pouco fala. Você falou que 3 vezes a Marília. A Marília fez a reportagem. Aí o professor já tem aqui que o advogado do Grêmio fala que um olhou, teve outro que não falou quem. Tá lá, sexo oral, tudo. Que tem um esperma. E é muito complicado. Quem tá falando a verdade? O inquérito tá lá. Olha, é assim. Vou ser bem objetivo viu isso, aqui. Mauro, aí na UOL? Vi. Não, antes da Alissa Klein eu vi no final de semana. Inclusive, não sei se foi ela que publicou. Não, é a Alissa Klein, é isso mesmo, não lembrava o nome dela. Enfim, mas já no final de semana, o Juca trouxe um trecho do jornal suíço e também teve uma pessoa que não pôs o nome, ele usa um apelido. Um rapaz fez um levantamento muito detalhado na rede social e publicou também, isso foi compartilhado. Infelizmente a pessoa se apresenta com um apelido, mas me pareceu muito sério, ele não tem nada de fake news, não. E aí o site Meu Timão publica também aqui, Walter Falseta, né, que escreve no Meu Timão, acho que também o Vanderlei leu, vou reforçar aqui, ele entrou em contato com a Suprema Corte de Berna, na Suíça, para esclarecer os fatos. Aí as informações. O processo tem sigilo de justiça de 110 anos.
E a Suprema Corte de Berna indica 2 matérias do jornal como fontes oficiais para entendimento sobre o caso. Importante. Né? Uma delas é o jornal The Bund, que foi a fonte utilizada pelo internauta que publicou essas informações, fazendo um trabalho que, aliás, ele fala, a imprensa deveria ter feito, mas até que a gente deveria refletir bastante sobre isso. Verdade. Né? Porque em 1989 não tinha internet. Como é que você vai ler o jornal The Bund? Você tem que ir para a Suíça, como é que vai traduzir em alemão? Hoje não, o jornal está todo digitalizado. De fato, só agora, com essa erupção aí dessa questão, esse assunto muito sério, é que a coisa ganhou vulto e aqui está tudo detalhado. Tem um trecho de fato, como eu disse, que o Vanderlei, está aqui, ó. Deixa eu achar aqui o trecho exato. Tudo isso que falou o Vampeta, fala aqui, ó. O Tribunal de Berna considerou os 3 jogadores brasileiros, Alex, que é o Cuca, Eduardo e Henrique do Grêmio, culpados por atentado ao pudor, como a criança e coação. O tribunal condenou o 4º jogador, Fernando, só por coação, porque só teria assistido, melhor dizendo. Aí diz aqui, no primeiro interrogatório, eles negaram ter tocado na garota. No segundo, alguns dias depois, confessaram relação sexual, com exceção de Fernando. No entanto, afirmaram que nada havia acontecido contra a vontade da menina. A garota teria se divertido com tudo. O relatório forense mostrou vestígios de esperma de 2 jogadores, Alex e Eduardo, no corpo da menina. Não foram encontrados vestígios de violência da menina. Eu acho que o fato da garota não reconhecer um dos jogadores, assim, só uma opinião, tá? E até com base no que falou a Mili Lacombe, outro dia também lá no UOL. A Mili deu um depoimento muito forte e falou que ela foi violentada e que ela, pela experiência horrível que passou, ela acha que é impossível você cobrar da pessoa que ela reconheça os seus agressores. Ainda mais sendo uma coisa feita coletivamente. Mas, eu acho, assim, só para não perder isso aqui, eu recebi ontem um relatório, que eu desgraçadamente não estou achando aqui, de um colega meu de faculdade, de direito e tal, que ele mandou um relatório exatamente, que é um longo estudo sobre isso. A pessoa não... E não só... Claro, a gente está falando de violência sexual, mas outras violências, a pessoa não reconhecer eventualmente o algoz, não significa dizer que não tenha sido. Exato. Porque é exatamente um momento de violência. A pessoa perde. Assim, mal comparando, falar que é uma bobagem comparado com esse assunto, claro, mas é dizendo o seguinte, né? O jogador não reclamou da marcação do pênalti. Ele não reclamou porque não vai adiantar reclamar. Mas ele pode achar que não cometeu. Perfeito, né? Exato. Você tira uma conclusão. Então a menina não reconheceu, então não foi agressor? Não sei. O fato dela não ter reconhecido não prova nada. Apenas ela... Imagina o estado de choque dessa criança. Estado de choque. Né? Ela, além de ter passado por isso, se ela de fato passou, como está aqui no segundo, a Justiça Suíça passou, não sou eu que estou dizendo, que está falando a Justiça Suíça, ela tem que reconhecer ainda. Poxa, não seria, me parece uma inversão aí de papéis. Né? Outra coisa, por exemplo, às vezes, o Vanderlei... Ela foi dispensada. Na época, o analista, o psicólogo, o psiquiatra da Justiça do país liberou que ela estivesse presente na acariação, ou liberou que ela tivesse necessidade de se expor, porque ela estava vivendo um grande trauma. Sim. Então, exato, só queria... Não, e só, por exemplo, um caso também, que é triste também. Às vezes, por exemplo, um ônibus invade a calçada e atropela várias pessoas num ponto de ônibus. E se via, a pessoa fala, nossa, a gente viu o ônibus vindo. Sim, gente, é um estado de choque, a pessoa fica paralisada. Ela vê o ônibus, ela está sabendo que está vindo na direção, mas ela talvez não consiga sair. Não consegue ter reação. Maldo, mas nessa matéria aí, Maldo, que você estava lendo, eu estava lendo também hoje pela manhã, parece que 2 atletas falam que fez, né? Não tem isso, mais ou menos? Pois é, assim, aqui dá diferentes versões. Enfim, eu só acho o seguinte, como o Mauro já falou, isso tudo reflete uma mudança na nossa sociedade, no mundo até. As coisas estão mudando. Houve uma época, não faz muito tempo, talvez algumas pessoas ainda pensem assim, que a mulher pode ser atacada por um homem, e aí, de repente, alguém ainda vai dizer assim, olha a roupa que ela está usando, ou ela se insinuou para ele. Ela pode usar a roupa que ela quiser, isso não dá direito a ninguém de atacar ninguém, de fazer nada com ninguém. Ou mesmo que ela se insinue para o cara, não dá o direito de fazer alguma coisa que ela depois não queira. Então, assim, essa visão extremamente machista que sempre imperou na nossa sociedade, ela perde a força. E como o Cuca está envolvido nessa história desde os anos 80, e ele continua em evidência, a coisa vai aumentando. Então, no Atlético, na volta, já houve manifestações muito fortes, de torcedoras especialmente. E agora no Corinthians entra muito em questão também, isso acontece numa escala maior, muito em função do clube, há muito tempo, se apresentar, muitos corintianos, como o clube da inclusão, é o clube da democracia. Assim, então, se é o clube da inclusão e democracia, é claro que a repercussão vai ser maior, porque o clube surfa numa onda muito favorável, na sua imagem, parecendo que é o clube da inclusão e democracia.
Agora, Bastião, o Galadão e o único. Então, assim, aí quando acontece a contratação de um personagem, no mínimo controverso, que é o caso do Cuca, porque se o Cuca saísse do futebol, gente, como falamos aqui do Henrique, o Mauro lembrou do Henrique. Não quer falar mais do Henrique. Porque o Henrique, quando jogou no Corinthians, estávamos vivendo um período em que não se questionava isso. A banalização da violência contra a mulher, que sempre houve na nossa sociedade e que agora muda, como também o racismo, agora se combate, a xenofobia, a misoginia, tudo isso que era aceito, não, é assim mesmo, né? Ele é homem, isso mudou, isso acabou, isso não se permite mais. O episódio do Aranha sendo xingado por alguns torcedores do Grêmio, não pela torcida do Grêmio, e eu estava no estádio nesse dia, lá na arena do Grêmio, transmitindo esse jogo, chamando o Aranha de macaco, aquela meia dúzia de idiotas. Isso foi em 2014, vai fazer 10 anos ano que vem. Você vê que como as coisas estão mudando, e de lá para cá, essa discussão só aumentou. Então é um outro momento. Agora o Henrique ficou esquecido que ele saiu do futebol, o Cuca continua no futebol. Então os holofotes vão se voltar para ele. E o que acontece? Aqui, pela segunda justiça suíça, aconteceu, e ele deu uma outra versão. Ainda usa uma camisa com a imagem de Nossa Senhora. Então é um personagem muito contraditório também. O que eu estou dizendo aqui tem nada contra o Cuca, pessoalmente, não tem nada contra ele. Mas Mauro, agora, esse episódio é uma marca muito pesada. Num mundo que está se transformando, numa situação que hoje as pessoas já não olham, não permitem mais a banalização da violência contra a mulher, entre outras atrocidades que eram banalizadas e foram durante muito tempo. E quando ele aparece justamente no Corinthians, que sempre se apresentou como um clube dessa característica diferente, né? O clube da democracia corintiana e tudo, legal, não estou sendo contra, não, pelo contrário. Aí o presidente do Corinthians contrata o Cuca e acha que não vai acontecer nada. Claro que vai acontecer. As jogadoras de futebol feminino do Corinthians se manifestaram, óbvio, é uma coisa evidente. E não adianta você consultar uma torcida organizada ou mais um ou outro corintiano ilustre ou muito famoso para você falar, tá tudo bem, agora eu tenho o cartão sinal verde para fazer o que eu quero. Não é óbvio que ia haver uma reação. Eu acho que, na verdade, acabou sendo uma escolha muito infeliz, porque é claro que isso aí ia gerar uma explosão. E eu não sei se o Cuca vai aguentar trabalhar no Corinthians, sinceramente. Porque a pressão ela só deve aumentar. E se na quarta-feira, amanhã, né? O Corinthians não se classificar, pior ainda, que eu já estou imaginando que amanhã teremos 2 manifestações na Neoquímica Arena. O apoio ao time, para virar o jogo, está 2-0 para o Remo, e as críticas ao técnico. Isso vai ser paralelo. Talvez durante o jogo pare um pouco, porque a torcida vai se preocupar com a partida. Mas antes, no intervalo, durante, talvez, ou depois, vai ter, claro que vai ter. Lá fora, lá dentro. E como é que vai ser? Vai proibir que alguém entre com cartaz? É o clube da democracia, o clube da inclusão. Então, estava no jogo, se meia dúzia fez isso com a Aranha, sim, e todo mundo viu. E aquilo quando aconteceu. Agora, lá. Aquilo quando aconteceu, só aconteceu porque o Aranha deve ter escutado esse tipo de coisa a vida inteira. Um dia ele falou: chega, porra. Não vou mais aguentar isso aqui. Eu tô aqui trabalhando, porra. Peraí, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, tem uns caras aqui atrás do gol, né? E era uma meia dúzia. Eu até sempre digo isso, falei isso no dia, mantenho até hoje a minha opinião. O clube, na minha opinião, nunca pode ser apontado como responsável nessas horas, exceto se ele for conivente ou estimular aquilo. Tem que ficar comprovado. O que eu posso fazer se eu sou o presidente do clube? Aí o sujeito fala, compra o ingresso. Ele faz isso, eu não vou saber que o cara vai fazer isso. Agora, se eu apoiar, fizer vistas grossas, estimular, aí eu sou corresponsável. Mas a atitude é do indivíduo, ele que tem que ser punido, como foram punidos. Até teve uma moça que aparecia lá com destaque, depois deu entrevistas, que a vida dela virou um inferno. Claro, o que ela fez ali? Ela queria o quê? Ela foi lá, claro, a vida dela virou um inferno. Ela foi ali para atacar da pior maneira possível um profissional que estava ali trabalhando. Que ela falasse, o Aranha, você é ruim, você é frangueiro, você não agarra nada. Tudo bem, você acha que eu sou ruim, você fala, você é um mau jornalista, tudo bem, problema nenhum. Ninguém vai ligar para isso. Agora, esse tipo de ofensa, como foi praticada ali, é aquela que vai, sabe, machuca, porque o cara está ouvindo isso a vida inteira, porra. E era um homem já de 30 e tantos anos, um profissional já de muito tempo de estrada, e ouvindo aquele tipo de coisa. Então, essas coisas a gente não aceita mais, a sociedade não aceita mais, gente. Mudou. E o Cuca está em evidência ainda no futebol. Então, os holofotes estão em cima dele. Eu vou repetir aqui. Se for provado algo contra o Cuca, que ele estava, que tinha sêmen, sou totalmente contrário e tem que haver, sim, punição. Agora, sobre a situação que o Mauro disse... Ele foi condenado, né, o Thiago? Sim, mas o que ele diz, Mauro, o que ele diz é que ele não teve defesa... E aí ele não tinha condições de pagar. É o que ele diz. E aí eu não sei, eu não vou julgar antes disso. Se ele foi condenado tendo uma defesa e deveria estar preso, aí tudo bem. O que eu digo é o seguinte, só antes de ir pro break na Rádio Jovem Pan, é que essa situação dos tempos mudaram, eu discordo, por quê? Porque em 2018 os tempos já tinham mudado há muito tempo.
Em 2018, já tinha aí uma grande defesa aos direitos das mulheres e ele foi contratado pela emissora, onde os comentaristas estão lá. Mas aí é um problema da TV Globo. Não, eu sei. Mas o que eu tô te dizendo é isso, porque se questionou o Corinthians, tem que questionar a emissora. São comentaristas da emissora. Eu sei, eu tô falando sobre a hipocrisia. Sim. O Palmeiras, eu ia falar. Todos os clubes e eu ia falar exatamente Flamengo, isso que eu ia falar. Botafogo. Isso que eu ia falar. É porque quando ele foi, principalmente pro Atlético agora, nesse último ano, já era muito forte essa defesa da mulher. A questão do BMG, do dono. Então, eu só digo isso, porque eu acho que tem que ser criticado sim, mas o assunto dos tempos mudaram. Por que começaram a questionar só agora? Foi o que você falou. Corinthians, o time da democracia, o time que tem uma ideologia, aí tudo bem. Só que, pô, eu acho muita hipocrisia. Comentarista de uma emissora que contratou o cara em 2018. Eu quero reiterar de novo. Só que eu tenho que ir pra um break. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Mauro. Só pra fechar o assunto. Rapidamente. Porque esse é o meu negócio. Se for provado alguma coisa contra ele, é claro que eu não vou defender. Agora, a informação que eu tinha é que a Marília Ruiz falou. A menina não só não reconheceu, como ela disse, ó, o Cuca não tem nada. Foi o que a Marília disse. E em cima a matéria que eu acabei de passar o link pra você aí, ela tá baseada não no que o Cuca disse. Na justiça. Na justiça suíça. É muito rica em detalhes. Por isso que eu tô falando. Eu confesso a minha ignorância sobre o tema até ler essa semana o que eu li. Tá? Confesso que é a minha ignorância sobre o tema. E até me questiono. Poderia eu, o Mauro, o Vanderlei, você, o Vampeta não, o Vampeta é jornalista, é jogador, então não é obrigação dele. Está aqui para dar a opinião dele. Mas você sabe que a gente poderia ter buscado essa informação há mais tempo, e teve gente que foi fazer isso, até gente que não é jornalista, e agora o meu timão aproveitou e fez também um belo trabalho aqui, entrando em contato com os suíços e detalhando o que está lá nos jornais desde aquela época, e a Justiça Suíça dizendo, esse jornal é uma fonte de informação. Ou seja, o que está lá é verdade. Está em segredo de justiça. Eu não posso te abrir o inquérito, não posso te mostrar os documentos. Prova, digamos. Mas se você quiser saber o que aconteceu, tudo que foi publicado lá, por quê? Porque informações vazam, corretas ou erradas. E a Justiça está admitindo que o jornal não publicou fake news, e sim a verdade. Então essa é a versão da Justiça Suíça. Eu acho que isso, assim, para mim isso muda muito, porque eu ouço também essa história há muito tempo, as versões conflitantes. Agora, o fato da garota não ter identificado, desculpe, na minha opinião, com todo respeito à Marília, eu acho que para mim ele é irrelevante, e aí eu falo com base no que disse a Emília Lacombe nesse estudo, no estudo que o Mauro citou, e qualquer reflexão. Se você se colocar no lugar da pessoa, olha que situação horrível. Sabe o que eu imaginei? Horrível, aos 13 anos. Eu e mais 3 jogadores com uma menina de 13 anos, pegando uma menina de 13 anos. Na hora assim, não como jornalista. Eu li na matéria aí que eu li hoje pela manhã, eu falei, não é possível. Como ex-atleta, eu falei, a pessoa, eu tô no lugar, eu e mais 3 atletas, pegar uma menina de 13 anos, é o que veio na minha cabeça na hora assim, lendo. E aqui a matéria diz que os 2 garotos que estavam com ela, os amigos dela, garotos também, adolescentes, saem para buscar ajuda no hotel, ninguém dá ajuda, aí vão pra rua, até que aparece uma pessoa que vai lá e bate na porta. Até o nome que eu não entendi o que é, porque o nome não é uma pessoa, não fala que é polícia, sei lá, o nome que eu nunca escutei. Eu só queria falar, só uma retificação na minha parte, mas é uma defesa que eu tenho há décadas. Você pode, uns clubes serem mais uma coisa, mais outra, mas é errado dizer que um time tem uma ideologia. Perfeito. Assim, quem tem ideologia é o seu dirigente. E eu vou citar de novo o exemplo do Corinthians. O Corinthians, em 15 de abril de 64, quando assume eleito indiretamente presidente Castelo Branco, o único clube grande que coloca um anúncio defendendo a revolução, revolução, golpe, como queiram, foi o Sport Clube Corinthians Paulista, porque era dirigido pelo senhor Vadielu, presidente que depois, 2 anos depois de ser eleito deputado estadual da Arena, seria líder da Arena e foi fundamental para a prisão e assassinato do doicode do Vladimir Herzog. Só deixa eu te interromper rapidinho que a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro Betting. Rapidinho então para dizer que o Vadielu, ele inclusive por causa da ditadura do Vadielu no Corinthians de 61 a 71 que surge a Gaviões da Fiel, no final dos anos 60. Exatamente, 69. Aí o Vadielu é esse que levou à morte do Vladimir Herzog e seria tribuno, deputado estadual até 2002. É o mesmo Corinthians que em 78 ganhou de Geisel, presidente da República, mas sobretudo o governador corintiano Paulo Egídio Martins, ainda do final da ditadura, e o prefeito de São Paulo, não exatamente o terreno, mas era Olavo Setúbal, também corintiano, o terreno de Itaquera, durante a ditadura. E quando faz o discurso em novembro de 78 agradecendo Vicente Mateus, ele agradece a Revolução de 64, segundo ele, ao golpe de 64, como queiram, por ter ajudado o Corinthians a ganhar um terreno em Itaquera. É o mesmo Corinthians que maravilhosamente fez a democracia corintiana, que foi muito além do Parque São Jorge. Já falei que eu participei do documentário, a defendo. Eu chegava quase que a torcer pelo Corinthians. Quando em São Paulo, eu torcia pelo Corinthians, por causa do Sócrates, Casagrande, Vladimir, várias pessoas, e até do Leão, que não gostava do movimento.
do Adilson, pai do Duílio. Então, assim, há momentos em que você é democrático, como foi, e momentos que você defendeu a ditadura. Então não dá para dizer que o Corinthians é ditatorial, e aí eu vou falar clubistamente, falando para apaixonadamente, pelo seguinte: quando falo que o Palmeiras é a Lazio da Pompeia, muitas vezes são as mesmas pessoas, como aquela correspondente, a Eleonora Gosman, que não se perca pelo nome dele, Clarim, que disse que o Palmeiras era um time de ditador, ou de fascista. Sim, por óbvio, havia ditadura fascista na Itália desde 1922, o Palestra era da Itália, e sim, havia relações políticas e institucionais, que alguns eventos fascistas foram realizados no Palestra Itália, o que não significa dizer que todos os palmeirenses eram fascistas. Por óbvio, né? Não era um clube de fascistas. E foram fascistas e totalitários os caras que obrigaram o Palmeiras a mudar de nome, né? Gente, inclusive, ignorante, que achava que palestra era uma palavra italiana, sendo que era grega. E era durante a ditadura Vargas. Então você precisa saber mais ou menos os momentos. Então não dá pra dizer que o Palmeiras era fascista e o Corinthians era só democrático. Teve momentos. E tenho certeza absoluta que no Palmeiras, em 64, tinha muita gente que defendeu também o golpe. Defendeu a revolução, nome que queiram. Agora, dizer que só o Corinthians é o clube democrático, não é. É o seu dirigente. Claro, tem a torcida, você pode dizer que tenha mais torcedores para um lado e para o outro. Agora, dizer que o Corinthians é o bastião da democracia, não é. Ele é em alguns momentos. O Palmeiras é o bastião da ditadura? Claro que não. Ah, mas o Bolsonaro, para não ir muito longe, dos 8 estava lá, estava com uma outra gigantesca questão. Mas, gente, se você falar que o clube inteiro é de esquerda, o clube inteiro é de direita, não é. São os seus dirigentes, eles que assinam. Assim como o Valdemar Pires, que era o presidente e tinha como diretor de futebol Adilson Monteiro Alves, pai do Duílio, que fizeram um movimento maravilhoso, muito além do futebol que a democracia corintiana, também era o mesmo clube que 4 anos antes havia recebido da ditadura militar a Arena de Itaquera. A área de Itaquera. Então você vai dizer que o Corinthians era pró-ditadura e virou contra? Sim, mas como instituição, com os seus dirigentes, seus próceres, seus paredros, assinando as coisas. Dizer que todo mundo é a favor de um lado ou todo mundo é a favor do outro, no mínimo é inclusive uma burrice, para não dizer uma ignorância mental tipo Eleonora Gosman. Queria, se a senhora puder me desbloquear também, fique tranquilo, não vou fazer nada. A senhora é mal intencionada, é mal jornalista e deformadora de opinião. Mas se quiser conversar, a gente está aqui para conversar.